assentar, querido. Abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Preguei essa mensagem há muitos anos atrás aqui na igreja. Talvez uns 3 por aí. Uns 3 anos atrás. Acho que eu vi um trechinho só dela que a gente conseguiu gravar na época. Não tinha essa estrutura de áudio, de vídeo. Acho que o Yuri que gravou aqui sentado com o celular. Quem estava tocando o teclado era o Marcelo. Vou pregar de novo, ele está aqui hoje. 1 aos Coríntios 13. (18 de 2 de 2016). O Wesley tem marcado todas as mensagens que eu preguei ali. O Petros tem a quantidade e o Wesley tem as datas. Nunca vou ficar perdido aqui nesse clipe. O Petros chega no final do ano e fala: pastor, o senhor pregou 200 e tantas mensagens esse ano. Eu já posso repetir, né, meu filho? 4 anos. 1 aos Coríntios 13. Diz assim: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós vamos falar aqui nessa noite desse trecho do santo livro que nos revela a extensão, a profundidade, a grandeza dessa ordem que nos foi dada, desse mandamento que nos foi dado. Ele irá nos ensinar o que esse mandamento é. Mas nós sabemos e temos ciência, Senhor, de que homens limitados como nós não conseguem transmitir essa verdade
da maneira como ela exige, se do céu não for derramado sobre nós o poder do Espírito Santo. Por isso, ser propício a mim, Senhor, pecador, frágil, homem tão limitado, mas que um dia foi alcançado por esse amor, que mudou a minha vida de uma vez por todas. Rogo ao Senhor que por misericórdia ministre aos corações nessa noite. Abra o entendimento. Fala conosco. Ensina-nos, Senhor. Como disse Pedro, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Dá-nos dessas palavras nessa noite. E receba glória, toda glória, somente ao Teu nome. Amém. Querido irmão, para você entender um pouco desse texto que é lido, muito lido em casamentos, colocado em convites, cartas, né? O texto não tem nada a ver com casamento. Nada a ver com casamento. Mas é utilizado. Mensagens de casamento. Para você entender o texto que nós acabamos de ler, é impossível você entender ele sem o contexto em que ele está escrito e o contexto em que ele está. Para você entender o contexto em que ele está, você precisa entender a qual igreja isso foi destinado, foi escrito. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. Eu vou situar você rapidamente a igreja de Corinto. Paulo escreve as cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses. E em todas essas cartas, Paulo elogia a igreja e encoraja a igreja no amor que a igreja tem. Paulo dá graças a Deus pelo amor. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele fala assim: olha, eu dou graças a Deus pelo amor, pela fé, pela esperança de vocês. Aos Tessalonicenses, eu falo assim: eu dou graças a Deus pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Aos Efésios. E por aí vai. Só a igreja de Corinto, Paulo não fala isso. Mas Paulo fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons. No capítulo 1, Paulo vai dizer que não faltava nenhum dom para essa igreja. Imagina uma igreja de gente talentosa, habilidosa e com dons. Paulo está falando que a igreja de Corinto ela era assim, uma igreja cheia de dons. Só que algumas coisas começaram a acontecer. Por que os dons foram derramados sobre a igreja e é dado para a igreja? Para que haja unidade. Exemplo: existe aqueles que têm o dom de misericórdia. E aqueles que têm o dom de misericórdia auxiliam, vão lá, ajudam. E existe aqueles que têm o dom do ensino. Outros têm o dom da profecia. Outros falam em outras línguas. Outros têm o dom de cura. Mas o que isso tem a ver? Paulo falou o seguinte: irmãos, o dom é algo que Deus dá como lhe apraz, para quem Ele quer, com um único propósito: edificar a igreja. É a ideia da corrente, da catraca, da engrenagem. É como se fosse uma engrenagem. Cada dente da engrenagem é uma pessoa com um dom. Mas para a máquina funcionar e andar, esses dentes precisam estar inteiros, funcionando. Essa é a ideia. Para que haja funcionalidade da igreja, para que a igreja caminhe, para que a igreja cresça. E aí o dom que Deus me deu edifica a Janinha. O dom que Deus deu para a Janinha edifica a Adriano. O dom que Deus deu para a Adriano edifica a Marta, que edifica a Renata. E por aí vai. E logo o dom é para a edificação da igreja. E Paulo diz o seguinte: irmãos, assim como Deus dá vários dons à igreja para edificação, existe um só corpo. São vários membros, mas um só corpo. Ou seja, esses vários membros, com vários dons, trabalham para a edificação de um só corpo. Qual é o corpo? A igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Por isso, se você traz a ideia do corpo, pensa um pouco comigo. Você está bem, nada aconteceu com você, saudável, de repente, você passa, tropeça, falei certo, né? Arranca o tampo do dedão.
tampo do dedão, né? Toda a sua atenção agora volta para o que está machucado. Paulo está falando assim, irmãos, a igreja é assim. Quando um irmão machuca, fraqueja, falha, essa engrenagem está comprometida. Logo, a atenção é para reparar essa engrenagem. Tem que ter correção, tem que ter exortação, tem que ter encorajamento, tem que ter auxílio, tem que ter comunhão, tem que estar junto, tem que levantar, tem que caminhar. É isso que ele está dizendo. Por isso ele vai dizer o seguinte, olha, anda mais uma milha, deixa a túnica, dá também a capa, perdoa mais uma vez, caminha mais uma vez. Isso é igreja. O que estava acontecendo na igreja dos Coríntios? Muitos dons. Mas aquilo que Deus deu para a igreja, para que haja unidade, estava causando divisão. Como, pastor? É simples, olha para a igreja atual. Estava acontecendo a mesma coisa. Uns acreditavam que o dom de línguas era o excepcional. E aí é o seguinte, se você já passou na igreja talvez assim, se você não falou em língua, você não é de Deus. Se você não falou em língua, você não tem poder. Se você não fez isso, você não... aquele lá cura, nós vamos ficar perto dele. E começou a haver divisões na igreja. Aquilo que era para trazer unidade para a igreja foi o instrumento causador de divisões, porque eles não entenderam. E aí Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai virar para essa igreja cheia de dons e vai falar assim, vocês são carnais, vocês são crianças, meninos espirituais. Logo, meu irmão, eu quero falar com você hoje a respeito da maturidade cristã. Qual é a evidência do amadurecimento cristão? Nós olhamos para a igreja hoje e tentamos pensar o seguinte, aqueles que acreditam que não tem nenhum dom, eles são colocados de escanteio. Pastor, eu não sei para nada, pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E, na verdade, Deus derramou dons a toda a sua igreja. Não tem um cristão salvo, genuíno, que nasceu de novo, que não recebeu um dom de Deus. Por quê, pastor? Porque ele derrama um dom para que a igreja seja edificada. E o instrumento que Deus usa para a edificação da igreja é o seu povo. Com os dons que ele derramou, por meio de Cristo Jesus. Então, o que estava acontecendo? Os que falavam em línguas e interpretavam, estavam achando que era melhor dos que serviam. Os que ensinavam e que pregavam, que eram mestres, estavam se achando superiores aos que limpavam a igreja. Só que uma coisa que Paulo vai falar é o seguinte: qual é o remédio para essa imaturidade? E chegou a um ponto que essa igreja começou a olhar para o homem. Como assim, pastor? Começou a ter uma discussão dentro da igreja. Uns falavam, eu sou de Paulo. O outro falava, eu sou de Apolo. Os outros, eu sou de Cefas. O outro, eu sou de Cristo. Paulo chama essa igreja, mesmo cheia de dons, de imatura e de carnal. Olhem comigo o capítulo 3 para você ver. Capítulo 3 ele vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele vai dizer, quando alguém diz, versículo 4, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo está dizendo o seguinte: uma das evidências da imaturidade da igreja é quando ela começa a olhar para os homens. É quando os olhares dela estão para os homens. É quando a expectativa dela está nos homens. Você quer ver uma evidência de imaturidade cristã? Vou na igreja hoje não é o pastor Júnior que vai pregar. Ou não? Ouviu Lucas? Tales? Não. É uma evidência da imaturidade. Porque Deus ele está falando o seguinte: eu plantei, Paulo diz, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Logo, nem quem planta e nem quem colhe é grande
O importante é aquele que dá o crescimento, é aquele que envia a chuva, é aquele que faz a semente germinar, é aquele que edifica a igreja, fortalece a sua igreja, é aquele que conduz a igreja. Quem é o importante na igreja? Os homens. A evidência da imaturidade cristã é quando olhamos para os homens. Irmão, estou falando de falsa doutrina. Ô pastor, se você está numa igreja que não é fiel à escritura, você tem que sair de lá mesmo. Seu pastor pode ser o cara mais legal do mundo. Se não é fiel à Bíblia, tem que sair de lá. Por quê, pastor? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com A, B ou C. Ele vai cumprir a palavra dele. Então preste atenção, isso é o que estava acontecendo na igreja. Cheia de dons, mas meninos na fé, imaturos, carnais, olhando para os homens, achando que eram melhores uns que os outros, achando que porque tinha um talento ou um dom, ele era superior ao irmão tal. O que estava acontecendo na ceia nessa igreja? Os ricos se reuniam em um lugar, comiam a ceia. Os pobres do outro canto. Os ricos se embriagavam, os pobres passavam dificuldade. Estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Outra coisa estava acontecendo na igreja de Corinto. Pecado dentro da igreja. Eles olhavam, não se entristeciam por esse pecado. Achava a coisa mais normal do mundo, mais comum do mundo. E Paulo falou assim: vocês são carnais. Eu vou ter que falar com vocês como a carnais e não como as espirituais, porque vocês cogitam das coisas da carne. Qual é então o remédio para uma igreja imatura e carnal? Paulo coloca o capítulo 13 de Coríntios entre o 12 e o 14. Não foi por acaso. No capítulo 12 ele está tratando de dons, e no capítulo 14 ele está tratando de dons. E entre os meus, sanduichado no meio desses dois capítulos, ele coloca o capítulo 13, porque Paulo vai dizer o seguinte: o remédio para curar e para amadurecer uma igreja e para edificar uma igreja é o amor. E aí ele vai avançar. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no capítulo 13. Paulo diz: olha, ele começa dizendo o seguinte: vocês que são carnais, crianças na fé, imaturos. Por quê? Porque vocês olham para os homens, porque vocês acham que tem, por algum dom que você recebeu, você é melhor que o outro. Por alguma habilidade que você tem, você é melhor que o outro. Ele está dizendo: não, tudo, acaso o que vocês receberam não foi de graça que receberam? Então por que se vangloriar por aquilo que vocês não têm mérito de alcançar? Vocês receberam de graça. Ele vai dizer assim: então, irmãos, vocês que se andam com jactância ou com soberba por causa dos dons e dos talentos, eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais elevado, um caminho sobremodo excelente. Aí ele diz: preste atenção, o amor é superior, ele é o caminho mais excelente. Aí ele vai dizer: vocês falam em línguas? Anjos? Homens? Aí ele vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. Irmão, bronze que soa não é aquele sino que fica na igreja católica, que pega a neblina da noite e dá aquele suorzinho, igual eu já vi pastor falar por aí, não. Não sei de onde que o pastor tirou isso. Tem que ser muito bom fazer uns negócios desses. Meu Deus. Vou explicar para você. Já parou para pensar sobre essa frase aqui? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Existia um convite que era feito pelos gregos para a adoração de um Deus. E quando era convocado essa adoração a esse Deus, esse símbolo era tocado. Era um Deus pagão. Então era tocado esse bronze soando, esse símbolo. Era um som que era, quando se batia esse som, se convocava para adoração a esse Deus. A deusa Cibele.
Dionísio. Era um som irritante, era um som sem nexo, sem harmonia, era apenas um som qualquer. E Paulo está dizendo, assim como esse som não tem harmonia nenhuma, ele mais agride os ouvidos do que traz alegria ao coração, assim como a adoração a esses deuses é vazia e sem sentido algum, assim é aquele que fala em línguas de homens e de anjos sem o amor. Ele está dizendo, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não regar esse dom, se a estrutura que mantém esse dom funcionando não é o amor, é tão vazio quanto a adoração e a convocação e o som que convoca a adoração a um Deus pagão. Está dizendo, vazio, sem sentido, sem harmonia. Na verdade, ele está falando, um dom desse sem amor causa mais incômodo nos ouvidos do que edificação. Um dom desse sem amor causa mais divisão do que edificação. Um dom desse sem amor faz com que a pessoa se vanglorie e se torne tão vazio quanto é a adoração desses homens a esse Deus pagão. Está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como bronze. Paulo descreve esse dom. O povo de Corinto cobiçava esses dons, e até hoje ainda tem isso. Irmão, você vai em igrejas que a evidência da espiritualidade é quando a pessoa começa a falar em outras línguas. Paulo vai pegar e vai dizer o seguinte, o dom de línguas é o menor deles. Você vai em igrejas que eles promovem cursos e falam o seguinte, você tem que falar em outra língua, irmão. Não, você vai receber, vem cá. Quem dá o dom de língua agora é o homem, não é Deus. Aí ele começa, fala em língua, fala em língua, fala em língua, fala em língua. É só falar inglês. Pronto. E aí começa a impulsionar a pessoa como se eu vou obrigar o Espírito Santo a te dar. Você vai ter que falar essa língua. Fala em língua, começa aquele negócio. Aí bota a mão na gente, dá os encontros com Deus, faz. Bota a mão na gente, empurra. Fala em língua. Se me empurrar, eu bato na mão. Tira a mão de mim. É Deus quem dá o dom, irmão. E a Bíblia fala que Ele dá quem Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, com o propósito. Edificar a igreja. Unificar a igreja. E aí Paulo vai dizer, os coríntios, eles gostavam desses dons. Eles se vangloriavam desse dom. Tinha esse dom lá na igreja. Paulo fala, se eu falar isso aí, sem a estrutura, sem o amor, inútil, não serve. Você pode ter o dom que você quiser, não serve. Aí ele vai dizer mais, ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha aí, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Ele vai dizer o seguinte, o que era a cultura em Corinto? Grego, a cidade grega. O que enchia os olhos dos coríntios? Os filósofos, os pensadores gregos, que iam para as praças e começavam a discursar. Os gregos gostavam das religiões de mistério, de conhecimento. E Paulo vai dizer, olha, eu posso ter o dom de pregar, profecia, pregar o evangelho, ou conheça todos os mistérios, eu posso ter todo o conhecimento. Os gregos se vangloriavam do conhecimento. Eu posso ter toda a ciência. E Paulo vai ali e fala o seguinte, olha, e se aquilo que é lógico, que é ciência, que é conhecimento, que atrai os olhares de vocês, que faz com que as pessoas se tornem superiores umas às outras, se isso ainda é pouco, se eu tiver uma fé tamanha para fazer coisas sobrenaturais, ele falou, se não tiver sustentado pelo amor, eu nada sou, o nada serei. Ele está dizendo, aquilo que os homens acham, que os coloca
no patamar mais elevado, o alto nível de conhecimento, o alto nível de ciência. Ou talvez aquele que você fala assim: preciso de um milagre, vou na casa do irmão tal, ele vai orar e alguma coisa vai acontecer. Paulo está falando, isso que os homens acham que os torna alguma coisa, se não tiver sustentado por amor e pelo amor, ele não é nada. Ele não pode ser nada. Mas ele avança. Ele vai dizer, primeiro ele disse, o que o amor ele faz? Aí ele vai dizer mais um pouco, presta atenção. O que ele diz o 3 aqui, ó? Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu traga meu próprio corpo para ser queimado. Ele está falando assim, tinha uma prática de que as pessoas encontravam o favor de um Deus pagão, quando eles ofereciam alguma coisa sacrificial. Então muitos pais queimavam os seus filhos a um Deus chamado Deus Moloque, a fim de alcançar o favor desse Deus. E tinha na mente dos gregos que se eles fizessem algo que os exigisse o máximo do sacrifício, eles alcançariam o favor de Deus. E Paulo vai dizer, não, vocês não entenderam. Se eu pegar todos os meus bens, todas as minhas riquezas e der de maneira sacrificial, ou ainda se eu entregar o meu próprio corpo para ser morto, ser queimado, se não tiver a sustentação, se não for movido pelo amor, nada adianta. Você pode fazer o que você quiser, o fundamento é o amor, a base é o amor, o que sustenta é o amor, a argamassa que segura esse edifício é o amor. A Bíblia fala que nós somos, que Deus está construindo esse edifício, a igreja, mas a argamassa que sustenta a igreja é o amor. Se não tiver amor, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, você pode ser habilidoso, você pode cantar, você pode tocar, você pode pregar, você pode ser inteligente, você pode fazer milagres, você pode dar seus bens, vender tudo, dar o seu corpo, morrer, não vai adiantar, ele está dizendo. Porque o fundamento de todas as coisas, para motivar a igreja precisa agir por meio do amor. Ela exorta por meio do amor, ela encoraja por meio do amor, ela caminha por meio do amor, ela edifica por meio do amor, ela faz obras por meio do amor, ela prega por meio do amor, ela faz tudo por meio do amor. Ele está dizendo, se eu fizer todas essas coisas sem amor, nada disso tem proveito, não vai valer nada no final. Primeiro ele diz o que o amor faz. O amor não faz essas coisas. Esses dons não evidenciam que são igrejas maduras. Você já parou para conversar com alguém que acha que é mais espiritual? Chega, Deus me mostrou. Você já tem até medo, né? Sempre tem uns assim na igreja, né? Aqueles que você quer cortar a volta dele. Principalmente quando você peca, né? Eu vou passar longe daquele irmão ali. Se ele fizer isso sem amor, casa mais mal. Vai causar mais mal do que bem. Mais divisão do que edificação. Unidade. Aí Paulo avança. Ele fala assim, igreja de Corinto, parem de se envaidecer, isso é coisa de menino, isso é coisa de carnal. Para de achar que a maturidade espiritual consiste em você falar, deixar de falar, fazer, deixar de fazer, pregar. Para de achar que a maturidade espiritual está nessas coisas. Aí ele vai falar assim, o que o amor é? Ele vai avançar e vai dizer o seguinte, o amor é paciente, benigno. Sabe o que ele está dizendo, irmão? O amor tem uma capacidade infinita de suportar. O amor, ele descreve aqui, o termo grego aqui, que ele descreve da paciência,
É a paciência com pessoas, estendida ao máximo. Não é paciência com circunstâncias, é com pessoas. Ele está falando assim, igreja, preste atenção. A única forma de se curar uma igreja carnal, e a única forma de uma igreja amadurecer, é se ela crescer em paciência. Paciência uns com os outros. Que essa paciência seja esticada. A ideia aqui de ser paciente é aquela pessoa que tem poder para vingar-se, mas não vinga, porque ela é paciente, ela sabe que aquela pessoa está em processo de aperfeiçoamento. Ele está falando assim, igreja, se vocês querem ser maduros espirituais, se vocês querem crescer espiritualmente, cresçam em amor, e o amor é paciente, o seu ânimo tem que ser alongado, a sua paciência tem que ser alongada. Você, por mais que você tenha capacidade, condições de revidar, de reagir, você não faz. Esse é o evangelho, irmão. Paulo mesmo diz, é um caminho acima do que vocês estão acostumados a ouvir. É um caminho sobremodo excelente. Ele vai dizer, esse amor, quando você amadurece, você cresce nisso. Você anda a segunda milha. Você perdoa de novo. É isso que ele está dizendo. Você tem um ânimo alongado, uma capacidade de suportar, de maneira alongada, extensa. Ele vai dizer, o amor é benigno. Pastor, o que é isso? O amor não reage, ele reage com bondade àqueles que os maltratam. Nós estamos falando de um evangelho, irmão. É um evangelho puro, é esse. Ele está falando o seguinte, olha, se você for aperfeiçoado desse amor, quando você vai amadurecendo na fé, quando você vai crescendo e vai mostrando que você é espiritual e um cristão maduro, você não reage com maldade àqueles que o maltrataram. Tem gente que acha que foi Buda que ensinou isso. Quem que é Buda? A Bíblia está falando aqui. Olha, a reação de um cristão maduro em meio a ataques não é o contra-ataque, mas a resposta branda. Ele reage diferente. Por mais que ele é ferido, por mais que ele tenha condições de revidar, ele reage de maneira diferente. Ele reage com ternura. Aquele que o atacou, ele dá outra face. Ele caminha mais uma milha. Ele segue o que Provérbios 15 vai dizer. Ele dá a palavra branda, ele desvia o furor. Ele está falando, se vocês querem ser maduros, esse é o caminho. Esse é o jeito de andar. Vocês precisam caminhar por esse caminho. Aí ele avança e diz o seguinte: o amor não é ciumento, ou não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Está dizendo o crente maduro, ele ama, e por ele amar, ele não é soberbo, ele não passa por cima dos outros, ele não acha que é melhor que ninguém, muito pelo contrário, por ele ser alguém que está amadurecendo e conhecendo a cada dia mais o amor, ele se coloca como servo de todos, ele é o menor de todos. Ele não se gaba das suas habilidades, ele não se gaba dos seus dons. Meu irmão, preste atenção, não existe ninguém superior a ninguém na igreja. A Bíblia diz que existe um só cabeça, os outros todos são membros, todos são servos, todos estão na mesma posição de servos. Ele está dizendo, esse é o amor. O amor não é ciumento. Sabe, nós temos mais dificuldades de alegrar com os que se alegram do que de chorar com os que choram. Nós temos dificuldade de aceitar e de nos alegrar com a vitória do outro. Nós temos mais facilidade para poder chorar com alguém que está passando por uma situação complicada do que nos alegrar por alguém que conseguiu algo extraordinário. Paulo está dizendo, não é assim que sois carnais? Não é assim que sois crianças? Quando vocês olham para alguém prosperando, sendo abençoado ou alcançando alguma coisa, e você vai lá e faz aquela cara de amém, né, irmão? Glória a Deus. E dentro do seu coração está assim, poxa, não acontece comigo. Não é assim que você é carnal, ele está dizendo. Não é assim que vocês são criança na fé.
Nós temos dificuldade de alegrar com os que se alegram. Mas o chamado do amor fala alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Esse é o amor. Ele diz, o amor não se ufana. A palavra que significa, no grego original, é cheio de vento. A ideia do poço cheio de vaidades. Ao sábio vai dizer, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento, sem sentido. Está dizendo, o amor não é assim. O amor não faz com que as pessoas andem cheios de eu, dela mesma. Isso é cheio de vento, isso é vaidade. Ele diz, o amor não é ciumento, o amor não se ufana, o amor não é soberbo. O amor não olha para o talento que ele tem e diz, bom, se eu não fizer, a igreja fica sem. Então eles vão ter que me pedir. Aqui não. Aqui não. Que você pode ter a habilidade que você tiver. Não é assim que funciona a igreja. Deus te deu o talento e o dom para servi-lo. Eu vou exortar e orientar você a servir com esse dom da melhor forma que você pode. Mas quem vai cobrar de você, no fim de tudo, é o Senhor. Como Ele fez com aquele servo na parábola da dracma. Do talento. Na parábola do talento. Ele está dizendo, o amor não é cheio dessas vaidades. Eu falo assim, o amor, ele não olha para si próprio e diz, como eu sou o máximo. Não é assim que sois carnais, Paulo vai dizer. Não é assim que sois crianças. Mas ele avança, ele diz, o amor não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses. Preste atenção, meu irmão. Ele está dizendo assim, o amor, ele age, ele se esforça, ele suporta tudo em benefício do outro. Pastor, não dá para andar assim. É difícil demais. É difícil demais andar dessa forma, pastor. É difícil demais porque às vezes esse outro, ele me fere. Quando você começa a ser aperfeiçoado no amor, a lei que está plantada no seu coração não é mais a lei do homem, mas a lei de Deus. E a lei de Deus fala, é melhor dar do que receber. Quando alguém bater você na face, vira outra. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém pedir você para andar 1 milha, anda 2. Se alguém passar necessidade, provê para ele. A lei que está no coração de vocês não é essa lei humana. Não é a lei das vantagens, é a lei do sacrifício. É sacrificial. E ele vai avançar. Ele diz, o amor não se conduz inconvenientemente. Sabe o que é isso? O amor é o oposto do egoísmo. João 3 diz assim, ó, ele tanto amou que deu. O amor é o oposto do egoísmo. É contrário. O amor não vive para si. Por que a gente tem tanta contenda? Dentro de casa, na igreja, no trabalho. Por que a gente tem tanta contenda? Porque nós estamos sempre lutando pelo que é nosso e não pelo que é do outro.
A gente não se esforça para que o outro seja abençoado. A gente não se esforça para que o outro seja beneficiado. A gente não se esforça para que o outro seja edificado. Mas Paulo está dizendo, se vocês querem crescer, se vocês querem se tornar maduros, se vocês querem se tornar espirituais, esse é o único caminho. Esse é o caminho que a maioria dos homens não vão conseguir andar. Esse é o caminho que os homens vão desprezar. Esse é o caminho que os homens vão odiar. Esse é o caminho que os homens não vão querer. Mas esse é o caminho da vida eterna, Paulo vai dizer. Ele é o caminho. Mas como, pastor? Aquele que disse, eu sou amor, ele disse, eu sou o caminho. Esse é o único caminho para a igreja. Pegar todos esses dons, todos os talentos, juntar eles, colar eles com amor e seguir a Cristo. Mas ele vai avançar um pouco mais. Ele diz, o amor não busca os seus próprios interesses. Quão distante nós estamos dessa verdade. Nós nos aproximamos só quando nós somos beneficiados. E ainda arrogamos para nós o título de igreja. Nós só nos aproximamos quando as pessoas têm alguma coisa para dar. Isso tem acontecido com muitos irmãos. Muitos pastores hoje estão frustrados em clínicas de recuperação, sendo acompanhados por psicólogos e psiquiatras, porque ele parou de servir para a igreja, e a igreja o trocou como um par de sapatos. Porque nós só nos aproximamos quando nós somos beneficiados, mas o amor não. O amor ele aproxima para dar, para oferecer, para estender a mão, para caminhar mais uma vez, para encorajar. Meu irmão, nessa igreja, o que prega é o mesmo que limpa o banheiro, é a mesma coisa, não mudou nada. E mesmo se fizer tudo isso, sem amor não adianta. O amor não se conduz de maneira inconveniente. A gente não olha para o outro. De cima para baixo, isso é a igreja. A igreja é uns com os outros. O amor nos faz ser iguais, semelhantes. Um só corpo, vários membros, vários talentos, vários dons diferentes, distintos, mas é a mesma coisa. Na mesma posição. Serviço, apenas serviço. Não existe espaço para vaidade no amor. Não existe espaço para altivez no amor. Não existe espaço para soberba no amor. Não existe espaço para egoísmo no amor. O amor é o oposto dessas coisas. O amor esmaga essas coisas. Mas ele diz, avança um pouco mais, diz, o amor não se exaspera e não se ressente do mal. O que é isso, pastor? Vou traduzir para você. O amor não é melindroso, meu irmão. O amor não está predisposto a se ofender. Como é isso, pastor? Guarda isso. O amor não é hipersensível. O que é isso, pastor? Hipersensibilidade é orgulho, e orgulho é pecado. O amor não é assim. Me ofendeu. Estou de mal. Vou sair da igreja. Fui ofendido. Ah, pastor, me machucaram demais. O amor não é assim. O amor não é predisposto a se ofender. Por que não, pastor? Porque na hora da ofensa, o amor nos leva a Filipenses 2. Na hora da ofensa, o amor nos remete. E o Espírito de Deus nos conduz a Filipenses capítulo 2 e diz, olhem para Jesus. Tem o mesmo sentimento que ele teve.
que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. O amor não é hipersensível. Nós temos uma geração de cristão hipersensível, você não pode falar nada que ofende a pessoa. É óbvio que ela vai ser ofendida, ela ainda é uma criança na fé. Ela ainda é carnal. Paulo está falando, não é por isso que vocês são carnais. O amor não é assim. Se vocês entenderem e forem aperfeiçoados no amor, vocês vão deixar todas essas coisas. Vocês vão andar num caminho diferente, um caminho sobre a moda excelente, um caminho mais alto. Ele avança e diz, no 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Sabe aquele negócio de a pessoa fez o mal contra você e lá na frente deu tudo errado para ele, você falou assim, tá vendo? O amor não faz isso. O amor não faz isso. Olha lá. Foi mexer com o ungido do Senhor, não é assim que os pastores falam? Eu tenho uma raiva dessa frase, irmão. Vocês não sabem o tanto. O que tem de pastor charlatão, sem vergonha, usando essa frase, para esconder atrás do terno. Esses infelizes, endemoniados. Não toca no ungido de Deus, e o ungido de Deus está lá, roubando, mentindo. O amor não faz isso. Mesmo que ele fale, o amor olha com misericórdia. Será que nós vamos poder andar nesse caminho? Ele não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. O problema da igreja atual é que a igreja vê os escândalos e não se entristece. Vê as coisas erradas e ela está tão anestesiada que ela não se entristece, ela não sente. Mas ele diz, o amor se alegra com a verdade. Por quê, pastor? Porque aquele que o amor, que disse, eu sou o amor, eu sou o caminho, ele diz, eu sou a verdade. Não tem como desassociar o amor da verdade, irmão. E preste atenção, você tem em mente que quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele tem um amor em vista aqui. Não é o amor eros. O amor de marido e mulher. Não é o amor filéu. O amor de amigo. Quando ele tem em mente aqui é o amor ágape. É o amor de Deus. Ele diz, igreja, a única forma de vocês amadurecerem, crescerem, edificarem, se fortalecerem e saber que e todos conhecerem que vocês são meus discípulos, é se vocês andarem nesse caminho, o amor. Estou terminando. Versículo 7, ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele vai dizer, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo sofre porque tem a ver com o direito que você tem e abre mão para beneficiar o seu irmão. Eu sei que muitos vão ouvir mais uma vez essa palavra. E nós vamos encontrar dificuldade de aplicá-la. Porque é um caminho sobremodo excelente. Só que esse é o caminho que Deus estabeleceu para a igreja andar nela. Segundo ele diz, tudo crê. A igreja que é regida pelo amor, ela crê que recebeu essa ordem e esse mandamento da parte de Deus, do próprio Deus. Logo porque ela recebeu de Deus, ela está disposta a andar nesse caminho, ainda que lhe custe a própria vida. Por isso ela tudo crê. Ela tudo espera, porque assim como que a igreja que é regida pelo amor, ela creia, sabe que recebeu de Deus, a igreja que é regida pelo amor, ela vive com a esperança de que esse Deus, que deu essa ordem para ela, voltará. Por isso ela tudo espera. Ela aguarda pacientemente. Ela sabe da viva esperança, mas ele diz, ela tudo suporta. Porque a igreja que está regida pelo amor, ela anda em constância nessa mesma verdade. Ela não fraqueja.
ela permanece firme até o fim. Mas Paulo vai além e vai dizer o seguinte: irmãos, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas ele diz: o amor, irmãos, ele é superior, porque ele não é só para a igreja militante, não é só para essa igreja aqui nesse mundo. Os dons são para ser utilizados agora, foram derramados aqui, para essa igreja que está trabalhando, que está edificando, que está crescendo, que está avançando. Esses são os dons. Mas o amor não. O amor é para a igreja triunfante também. Ele diz: o amor jamais acaba, o amor transcende essa vida, o amor passa. Mas por quê, pastor? Qual a necessidade da gente ter que executar isso aqui tudo? Porque na verdade o reino de Deus, o céu e a vida eterna, a Bíblia vai dizer que a vida eterna é conhecer a Jesus. Que é isso, pastor? Ele diz: eu sou o amor. O amor é eterno. Aí Paulo diz: o amor jamais acaba. Por isso esse é o caminho excelente. Tudo isso que a igreja tem, todo talento, todo dom, toda habilidade, ele deve ser executado, ele deve ser exercido. Sem amor não adianta. Sem amor nós vamos afastar as pessoas daqui. Sem amor elas não serão edificadas. Sem amor não haverá crescimento, edificação, unidade. Ele disse: se vocês querem andar como homens e mulheres maduros na fé, exerçam todas essas coisas, sustentados pelo fundamento do amor. Exerçam todas essas coisas movidos pelo amor, motivados pelo amor, conduzidos pelo amor. Se vocês querem ser uma igreja espiritual, madura, vigorosa, firme e forte, façam isso com amor, amem uns aos outros. É isso que a Bíblia vai dizer: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se for da comunidade da cruz, é isso que diz a Bíblia? Não! Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Você só lá em outras línguas? Não! Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Vocês andam com a saia lá no pé e coberta até o... Não! Não é isso que a Bíblia vai dizer. Não, vocês vão saber, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês lerem a Bíblia 10 vezes de frente para trás. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Vão saber que vocês são meus discípulos se eu sou calvinista. Muito menos isso que a Bíblia está dizendo. Arminiano, muito menos isso. Reformado, pentecostal, vão saber que são meus discípulos se eu sou pentecostal. Não! Ele está dizendo: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, se vocês andarem em amor, se vocês viverem em amor, se vocês se edificarem em amor. A igreja está tendo dificuldade com isso, irmão. Entender o que é o amor, viver nesse amor, andar por esse amor, porque a igreja está tendo dificuldade de conhecer quem é Jesus. Ele falou: eu sou amor. O amor foi derramado sobre vocês. Vocês receberam desse amor. Vocês beberam dessa fonte. Esse é o maior caminho. Esse é o caminho mais elevado. Assim vocês mostram que são maduros espirituais. Se vocês andarem em amor. Aquele que não ama, diz João, não conhece a Deus, não é nascer de Deus, porque Deus é amor. Um mandamento vos dou, que amais uns aos outros. E aí Paulo avança e diz o seguinte: olha, porque havendo profecias, elas vão desaparecer. Qual a necessidade de pregar lá no céu? Nenhuma. Havendo línguas, elas cessarão. Qual a necessidade de falar em língua lá no céu, irmão? Tem crente que acha que vai falar em língua lá no céu. Qual a necessidade? Nenhuma. Ele vai dizer: havendo ciência, passará. Qual a necessidade disso? Por que ele fala ciência? Conhecimento. Aí ele vai dizer: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está dizendo: enquanto nós estamos aqui, nós temos um mero conhecimento, bem limitado, em parte. É como um espelho meio embaçado. A gente vê as coisas, a gente até um pouco conhece um pouquinho de coisa aqui, um pouquinho de coisa ali, profetizamos ali, aqui,
mas conhecemos muito em parte. Aí ele vai dizer por quê? Ele fala o seguinte: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele vai dizer, quando nós passarmos dessa terra, quando acabar esse tempo de igreja aqui na terra, o que era em parte vai ser aniquilado. Aí vocês vão entender. Por quê? Aí ele diz, porque esse tempo aqui, quando eu era menino, eu falava com menino. Pensava com menino. Eu achava que era espiritual. Eu achava que eu conhecia todas as coisas, mas eu não conheço. Aí ele vai dizer, por que não? Ele vai dizer, porque agora nós vemos como que o espelho, obscuramente. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas agora conhecerei como também sou conhecido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, como é que Deus te conhece? Mais ou menos? Foi isso que Davi falou no Salmo 139? Ele falou, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e me levanto. De longe, Senhor, penetra nos meus pensamentos. Senhor, eu ainda nem produzi palavra, eu nem projetei a palavra. O Senhor já sabe o que eu vou falar. Aí Davi diz, esse conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais para mim, eu não consigo atingir. Paulo está dizendo, aqui vocês não vão conseguir compreender, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando nós ressuscitarmos com Cristo, na glorificação, quando nós olharmos para Ele, face a face, vermos Jesus, o amor revelado, aquele amor que disse, eu sou amor, quando nós olharmos para Ele, ver a verdade revelada, quando olharmos para Ele, ver o caminho, e ver o Deus Emanuel, ver o Senhor, então nós saberemos quem nós somos. Ele diz, e assim como o Senhor sabe quem vocês são, vocês saberão quem vocês são o povo dele. Ele está dizendo, vai chegar esse dia em que vocês vão saber de fato quem vocês são. Vai chegar esse dia, a gente ainda sabe em parte, mas como Deus me conhece e sabe, quando chegar o dia que nós olharmos para Jesus, tudo aquilo que era obscuro vai ser destampado na nossa frente. Nós vamos olhar para Ele. É por isso que uma vez eu pregando, tiro uma frase do meu sermão: irmão, pregue, fale desse Jesus, ame esse Jesus, ande por esse Jesus, caminhe, corra por Ele, se esforce o máximo que você puder para conhecê-lo, para saber quem Ele é, para possuir Ele, para ter Ele no seu coração. Faça o máximo que você puder, porque quando você chegar no céu, que você olhar para Ele, você vai perceber que você podia ter feito muito mais. Quando você olhar para Ele, você vai saber, você vai perceber que não existe ninguém mais lindo que Ele, melhor que Ele. Você vai perceber que não tem maior amor, que não tem maior prazer. Você vai saber quem Ele é. Você vai olhar para Ele e todas essas dores, tudo que você passou, tudo que você sentiu, você vai falar: Senhor, eu passaria tudo, mas só se o Senhor multiplicar 10 vezes mais, só para eu poder ver o Senhor de novo. Foi isso que Pedro falou quando foi ser crucificado. Ele disse: não faça igual vocês fizeram com o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como Ele. Por isso o caminho é sobre a modo excelente, porque Ele é o amor. A gente não entendeu ainda. Mas Paulo vai dizer assim: agora, pois, nesse tempo de igreja, a fé, ela permanece, ela é importante. A esperança, ela nos conduz, porque Ele vive. E o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. É o amor que é o combustível da igreja. É o amor que é a marca da igreja. É o amor que une a igreja. É o amor, a marca do cristão maduro, a evidência do espiritual. É o amor. Não segundo os homens, mas segundo Deus. Não o amor de irmão,
Não o amor de marido, mas o amor de Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.